pessoas? Não, é porque ela aprendeu assim, e de repente ela começa a falar essa expressão como se ela fosse verdadeira, de que Abraão é o pai da fé. Abraão não tem em si atributo algum para ser o pai da fé. Abraão é chamado na Bíblia de pai daqueles que têm fé, mas o Abraão não tem em si atributos para ser o pai da fé. Só existe um ser no universo que pode se chamar o pai da fé. Esse alguém é Deus, está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando fixamente, olhando atentamente para Jesus, que é o quê? O autor e o consumador da nossa fé. Então, quem que é o pai da fé? É Abraão ou é Jesus? É Deus. É Deus. Deus é o pai da fé. O Abraão não tem em si atributos para ser considerado pai da fé. O que significa essa expressão que a gente usa, eu acredito em Deus? Eu acredito em Deus. Por que a gente acredita em Deus? Quando você pega Tiago, capítulo 2, versículo 19, eu não estou falando aqui da existência de Deus, eu acredito na existência de Deus. Isso aqui é um outro assunto, não é nisso que eu estou falando. É você colocar a sua confiança em Deus. Você já sabe que Ele existe e você decide confiar nele. Essa fé que as pessoas têm de dizer, eu confio em Deus, eu creio que Deus é um só, eu creio na existência de Deus, eu acredito nele. Essa fé é uma fé que ela é menor do que a fé de um demônio. Então já vai recebendo o segundo choque aí. Essa história de dizer, eu acredito que Deus é um só, eu acredito em Deus, essa fé até os demônios têm. Você vai ler Tiago, capítulo 2, versículo 1, você acredita que Deus é um só? Você faz muito bem, só que até os demônios creem e o quê? Tremem. Eles creem e eles estremecem. E muitos de nós que dizemos que acreditamos em Deus, a gente não treme e a gente nem estremece. É uma tradição que nós recebemos, não é uma coisa do coração da gente. O pai falava, o avô falava, o padre falava, o pastor falava, o apóstolo falava, o missionário falava, o evangelista falava. Então a gente foi herdando essa expressão, eu acredito em Deus, mas ela não é de uma experiência sua. Ela é apenas uma crença que você tem, ela não é uma experiência que você teve de que você de verdade acredita em Deus. Por exemplo, eu tenho 33 anos de convertido. Quando eu me converti, eu estava tão perdido, mas tão perdido, que se hoje se reunisse todos os psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, teólogos, se o mundo inteiro, qualquer profissão que fosse, o mundo inteiro se reunisse e dissesse assim, Edson, nós queremos que você saiba que nós descobrimos que Deus não existe. E o mundo inteiro, e eu fosse o único que ficasse nessa terra, e o mundo inteiro olhasse para mim e dissesse, Deus não existe, eles de forma alguma poderiam me convencer ao contrário, porque com 18 anos de idade, esses meus pulmões estavam podres. Com 18 anos de idade, eu tinha 19 processos. Com 18 anos de idade, eu com 13 anos estava na FEBEM, com 15 anos eu estava na pior prisão de jovens adolescentes do Brasil, na Celso Garcia, em São Paulo. Eu não tinha esperança, meu sangue estava podre, meu pulmão estava podre, minha mente estava podre, meu cérebro estava podre, eu estava fugido da polícia com 19 processos, agora maior de idade, com 18 anos de idade, pensando em tirar a minha vida, mas esse Deus Todo-Poderoso visitou aquele coração no dia 15 de setembro de 1987 e explodiu lá dentro. Então, ainda que o mundo todo dissesse, Edson, Deus não existe, porque nós descobrimos que Deus não existe, nunca conseguiriam me convencer, porque eu tive uma experiência com Deus, eu sei que Deus é real, eu não conheço Deus de ouvir falar, Ele explodiu no meu coração. A minha fé não é na experiência dos outros,
A minha fé não é no milagre dos outros. A minha fé não é no testemunho dos outros. A minha fé é a minha fé com Deus. Porque você que tem uma fé baseada na experiência do apóstolo, do pregador, do missionário, do pastor, da irmã fulano de tal, você que tem fé em Deus baseado na experiência dos outros, quando chegar a crise na sua vida, você vai afundar, porque a sua fé é na experiência dos outros. Mas quando você teve a sua experiência com Deus, não tem diabo, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem tentação, não tem nada que te rouba dele, porque você teve a sua experiência com Deus. E aí você pode cantar o cântico do apóstolo Paulo, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se antes foi Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou dentre os mortos e que agora está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a angústia, a nudez, o perigo, a perseguição, porque está escrito que em todas essas coisas nós somos como ovelhas mudas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí vem Paulo e diz, porque eu estou bem certo de que nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está pegando aí em nome de Jesus? Quando você teve uma experiência, não importa se você tinha 6 anos, se tem 14 anos, se tem 20 anos, se tem 50 anos, se tem 60 anos, não importa. Se Deus explodiu no cerne da sua existência, não tem absolutamente nada que te rouba dele. Eu não estou falando de perfeição. Você nunca tropeçou, você nunca pecou, não estou falando disso. Eu estou falando que você pode escorregar no caminho, você pode tropeçar no caminho, você pode se machucar no caminho, mas não tem jeito de sair do caminho, porque você teve uma experiência com ele. Então, os demônios, eles acreditam, eles creem que Deus existe, e eles tremem, e eles estremecem, porque eles sabem que tudo aquilo que Deus falou a respeito do futuro deles, vai acontecer. Então, antes de eu entrar no cerne aqui, onde eu quero mexer com a sua religiosidade, deixa eu dizer uma coisa para você. Definição de fé. Versículo de número 17 diz assim: perante aquele no qual creu, está falando que Abraão creu, no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, uma das definições de fé é chamar à existência aquilo que não existe. Aí eu te faço uma pergunta, você pode fazer isso? Um ser humano pode fazer isso? Ser humano não tem atributos em si de chamar à existência aquilo que não existe. Nenhum ser humano pode fazer isso. Nenhum homem pode fazer isso. O homem não tem condições de fazer existir aquilo que não existe. Só aquele de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí a palavra usada ali é bara, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, seja criado o sol, e só Deus pode chamar à existência aquilo que não existe. O homem não pode fazer isso. Se você pegar hoje os melhores inventores do mundo, os maiores cientistas do mundo, coloca-os em uma sala trancada, uma sala vazia que não tem nada, e deixe-os ali por 1 mês. Daqui 1 mês você vai voltar e vai continuar existindo uma sala vazia, porque o homem não é criador, o homem é criativo. O homem não é criador, ele não pode usar a palavra bara, que é criar do nada, do
que não existe fazer algo existir. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode chamar à existência o que não existe. O homem, ele vai usar a palavra asa, que é a palavra no hebraico, que é criar a partir do já criado. Então ele pode usar a terra e trabalhar na terra, e a terra vai produzir o ferro, e a terra vai produzir o acrílico, a areia, a terra vai produzir o gesso, a terra vai produzir o plástico, a terra vai produzir essas coisas todas. Mas primeiro Deus criou a terra, Deus colocou a matriz, Deus colocou a origem de todas as coisas. O homem vai ser criativo. Deu para entender? Então Deus é o criador e o homem é criativo. Só Deus opera no bara e o homem opera no asa. Ele só consegue criar alguma coisa a partir daquilo que Deus já criou. Pegou aí? Então, quando diz aqui que Deus chama as coisas que não existem, Ele traz à existência aquilo que não existe, e aqui está falando de fé, eu preciso entender que Abraão não tem isso. Abraão não tem em si essa qualidade. Guarda isso aí, por favor, porque você vai ver como é que Deus vai fechar esse quebra-cabeça dessa mensagem hoje no seu coração. Segunda definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Tem a irmã que está me auxiliando ali, projetando, né? Hebreus capítulo 11. Pela fé, nós o quê? Entendemos. Então presta atenção, porque o mundo de hoje diz, eu só vou ter fé se eu entender. Me explica primeiro como funciona, e então eu vou decidir se vou acreditar ou não. Com Deus não é assim. Com Deus não é eu vou entender para depois eu ter fé. Com Deus eu só entendo pela fé que eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo, tem uma tradução que fala, os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são. Isso aqui é a segunda definição de fé. A primeira é chamar à existência o que não existe. A segunda existem coisas que existem, mas os olhos humanos não podem ver. E a fé é materializar o que está no mundo espiritual, o que está no reino de Deus, o que está na mente de Deus, mas ainda não é concreto, não é palpável. A fé é essa capacidade de trazer à existência, de chamar à existência as coisas que não são visíveis. Elas existem em um plano espiritual e através da fé você consegue materializar. Essas coisas começam a se tornar realidade. Quantos estão me entendendo? Aí tem o versículo 1, que é a maior definição de fé. Veja o versículo 1. Porque a fé é o firme, ou a fé é a certeza das coisas que se esperam. Anote, por favor, isso aqui, gente. É a convicção de fatos. O que é fato? Fato é uma coisa que não é evidente? Não é um fato. O fato é algo real, concreto, visível, palpável. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Os olhos humanos não viram. Mas já é um fato, é apenas questão de tempo e o que está no mundo invisível vai se materializar. Quantos recebem isso aqui, por favor, diga amém. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas primeiro, antes de se materializar, tem que se tornar um fato. Tem uma tradução que fala, atos concretos de coisas que não se veem. Ou seja, os olhos humanos não podem ver,
mas a fé você já toca, já é meu, eu sei, eu já tomei posse, é só questão de tempo. A mulher está grávida, o bebê não está no colo dela, as pessoas não sabem a cor dos olhos, o jeito do cabelo, mas já está dentro dela, ela sabe, é meu, é só uma questão de tempo, com 9 meses vai brotar, logo, logo todo mundo vai ver. Assim é a fé, não está vendo nos olhos, mas já está dentro de você, Deus já plantou aí dentro de você. Então, a minha pergunta é a seguinte, segura aí, para você ser chocado agora. Se a fé é chamar à existência aquilo que não existe, se a fé é tornar visível aquilo que é invisível, a minha pergunta é, quem é que tem a fé verdadeira? Deus ou o homem? Quem é que teve a fé verdadeira? Se esses são definições de fé, se essas coisas são definições de fé, então a minha pergunta é, quem tem a verdadeira fé? Eu ou Deus? Eu, como homem, sou finito. Deus é infinito. Deus tem falha? Deus pode todas as coisas? Deus está em todo lugar? Deus tem todo o poder? Deus tem tudo, Ele faz tudo o que lhe apraz. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Que virtude existe em mim, em acreditar naquele que pode todas as coisas? Ele pode tudo. Ele pode fazer tudo. Agora, eu, Edson Teixeira, sou limitado. Eu tenho fraquezas, eu não posso, uma dor de barriga já acaba, um Covid já pode debilitar, pode até matar, um vírus pode estragar tudo. Eu, Edson Teixeira, tenho cansaço, estou dentro de um ciclo chamado Cronos, eu não estou no Kairos, Deus habita no Kairos, no tempo eterno, que não tem passado, nem presente, nem futuro. Para Deus o passado e o futuro é um eterno presente, eu não, para mim eu vivo de passado, de presente, de futuro, por isso sou tomado de ansiedade, de preocupação, eu tenho um monte de problemas. Eu não posso chamar à existência o que existe, eu não posso criar, tornar real aquilo que não existe. Eu não tenho essas habilidades, eu não posso, eu sou um ser finito, eu sou um ser fraco, eu sou um ser falho, eu sou um ser limitado. Então quem é que tem a verdadeira fé? Eu, um ser que não posso fazer nada e acredito em um Deus que pode fazer tudo, ou um Deus que pode fazer tudo, acredita em um homem que não pode fazer nada. E eu vou provar para você que a verdadeira fé não é a sua capacidade de acreditar em Deus, que a verdadeira fé é a capacidade de Deus acreditar em você. Olha para mim. Ou você acha que Deus não precisou de muita fé para acreditar em você? Isso é muito forte. Foi Deus que precisou de muita fé para acreditar em mim. Porque Deus é o único que enxerga o que ninguém pode ver. Deus é o único que chama a existência o que não existe. Deus é o único que chama o invisível para se tornar visível. Há 33 anos atrás, o meu pai olhou para mim e disse: Edson, cara, é só quando a polícia meter uma bala na sua coluna e você for parar em uma cadeira de roda, só aí talvez você pare de ser bandido, de ser ladrão. O pai falou isso para mim. Os meus amigos disseram para mim: cara, você vai fazer 18 anos, você vai para o Carandiru. O Carandiru era o terror do estado de São Paulo, aquela prisão. Você vai para o Carandiru. Meus amigos diziam: você vai para a cadeia, vai passar o resto da vida na cadeia, cara. Um policial chamado Betico, que hoje é meu amigo, servo de Deus, quando eu estava para completar 18 anos, ele disse assim para mim: eu sei que você faz aniversário dia 4 de junho, e você vai fazer 18 anos agora, e eu vou mandar você parar, e se você vir com essa ideiazinha, eu sou de menor, eu vou mandar uma bala na sua cabeça, eu vou te matar, eu vou ter o prazer de arrancar a sua vida. Por que eles falavam isso para mim? Porque são seres humanos, não enxergam o futuro de ninguém.
O meu pai me via em uma cadeira de roda. Os meus amigos me viam na prisão. Esse policial me via esticado na calçada com uma bala na cabeça. Mas aquele que enxerga o futuro, aquele que chama a existência aquilo que não existe, ele olhou do céu e disse: não é nada disso. Eu te chamo para ser um pregador da minha palavra. Eu te chamo para ser um embaixador do meu reino. Eu acredito em você. Eu chamo a existência na sua vida. Aleluia. Levante a sua mão. Deus acredita em você. Ele chama a existência. Aleluia. Seus pais podem não ver nada, seus amigos podem não ver nada, a sociedade pode não ver nada, as pessoas podem não ver nada, mas Deus está chamando a existência milagres da sua vida. Ninguém vê nada no seu filho, Deus vê. Ninguém vê nada no seu futuro, Deus vê. Deus é o Pai da fé. Aleluia. Aleluia. Você precisa entender isso, que a fé não é a minha capacidade de acreditar em Deus. Eu só posso acreditar nele porque primeiro ele olhou para mim e disse: Edson, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, eu sei que ninguém acredita em você, mas eu chamo a existência o que não existe. Eu faço milagres, eu abro portas, eu crio as coisas. Eu acredito em você, vem para mim, porque eu vou fazer coisas extraordinárias em você e através de você. E eu acreditei no chamado dele, porque ele acreditou em mim. Quantos estão recebendo isso? Diga amém. Queridos, eu tenho pregado em mais de 80 países do mundo. Eu tenho entrado, tem países que eu já entrei mais de 50 vezes a pregar nessa nação. São 33 anos dando a volta assim na terra, de um lado para o outro, para tudo quanto é lugar. No meio dessa pandemia, o ano passado fechado, eu estive em 14 países pregando. Deus abrindo as portas, e as pessoas falam: como é que você consegue isso? É porque Deus acreditou em mim, cara. Não é questão de eu acreditar nele. Ele acreditou em mim. Eu não tenho dinheiro, mas ele diz: eu vou fazer o dinheiro aparecer. Não, o poder não está em mim, o poder está nele. Ah, mas eu não tenho como. Você não tem, mas eu tenho. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho todo o poder nos céus, na terra, e eu estou com você. Eu faço o dinheiro aparecer até na boca de peixe. Eu é que faço. É Deus que faz. Quando você entender isso, isso vai mudar a sua vida. Não é questão apenas de eu acreditar nele. É questão porque ele acreditou em mim. Ele viu algo em mim. Ele viu, ninguém via nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute o que eu vou te dizer. Deus acredita em você. Essa aqui é uma palavra direcionada para a gente aqui, muito forte. Deus acredita em você até mesmo no momento quando você não acredita em você. Você não acredita mais em você, já pisou tanto na bola. Você diz: Deus, desiste de mim, eu não dou conta de vencer esse negócio. Eu não consigo ser liberto. Eu não acredito mais em mim, Deus. Eu não consigo mais, eu não acredito mais. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Pode ser uma coisa pessoal, pode ser na empresa, pode ser na vida espiritual, pode ser na vida profissional. Eu não sei, mas tem gente aqui, eu sei disso que você está dizendo. Eu não consigo mais, eu não vou dar conta. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, por isso que eu vou usar Abraão e vou mostrar para você que Abraão não é o pai da fé. Gênesis capítulo 17, Deus aparece para Abraão. Olha o que é que diz aí, Gênesis 17, versículo 1. Ora, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu o Senhor Deus a ele dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Aí Deus começa a fazer promessas para Abraão. Abraão, eu vou te multiplicar, e você vai ser o pai de muitas nações, e Sara também vai ser mãe, vai ter muitos filhos, e não sei o quê. E o Abraão só ouvindo. Aí no versículo 17, do capítulo 17, versículo 16, Deus diz: Abraão, você vai ser o pai de muitas nações. Aí o versículo 17, o Abraão se prostra, com o rosto em terra, para não dar risada na frente de Deus. Ele se prostra com o rosto em terra, ele deu risada, e ele diz, consigo mesmo, um solilóquio:
a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Olha para mim, Abraão está acreditando nele? Deus disse, você vai ser pai, Abraão. E Abraão disse, Deus, não dá. Não dá mais. Quando era Gênesis 15, eu acreditava. Porque Gênesis 15, Abraão tinha 75 anos, fortão. Versículo 6 de Gênesis 15 diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Só que essa fé de Gênesis 15 é uma fé misturada. É uma fé que ele acredita no que Deus falou, mas acredita na sua capacidade. Deus só vai fazer porque eu sou capaz. Esse é o nosso problema. É por isso que a gente não cresce. Porque a gente pensa que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, porque a gente tem capacidade. Aí eu vou te dar um carro, zerão, bonitão. Aí você fala, Senhor, eu creio. Você tem 200 mil no banco, cara. Aí é fácil. Aí eu vou te dar uma casona dos seus sonhos. Você vai dizer, Senhor, eu creio. Você tem R$1 milhão. Aí é fácil. Agora, a fé verdadeira é quando diz, eu vou te dar, e você olha para o bolso e diz, não tem nada. Então, em Gênesis 15, o Abraão tinha uma muleta. Eu creio, Deus, eu creio. Gênesis 15, Abraão dizendo, vamos Sara para a tenda. E lá vai o Abraão para a tenda. E 1 ano, e 2 anos, e menstruação, e incômodo das mulheres, e 5 anos, e 6 anos, e 10 anos, Abraão tentando ter filho. Aí o Abraão diz, não dá certo não. Aí a Sara diz, eu tenho uma ideia, vamos criar a primeira barriga de aluguel, vamos pegar aqui a minha serva Agar, e você vai deitar com a minha serva Agar, e a minha serva Agar vai ter um filho, e eu vou ser mãe através da barriga da mulher. Meu Deus! A gente vai ajudar Deus a cumprir o que Ele prometeu. Deus não precisa da sua ajuda, só da sua obediência. Quantas pessoas com nome no Serasa, com nome no SPC, com nome não sei do quê, porque diz, Deus falou, então ele precisa da minha ajuda, vou comprar, Deus paga. Mas não é. Cuidado, você não pode ajudar Deus, vai nascer um Ismaelzinho, que vai ser um espinho na sua descendência. Deus só quer a sua obediência. Aí o Abraão pisou na bola, olha o que diz Gênesis 16, versículo 16. Quando nasceu Ismael, Abraão tinha idade de 86 anos de idade. Aí Gênesis 17, versículo 1, atingiu Abraão a idade de 99 anos. Quantos anos se passaram? 13 anos. 13 anos se passaram de 86 para 99, 13 anos, e não existe nada registrado do que aconteceu nesses 13 anos. Abraão pisou na bola. 13 anos de silêncio, 13 anos sem ouvir a voz de Deus, 13 anos pensando, estraguei o plano de Deus, 13 anos dizendo, por que eu fui dar ouvido à voz de Sara, por que eu fui me deitar com essa serva, e agora acabou, e agora eu estou um velho, e eu não tenho filho com Sara, só filho com a escrava, acabou o plano de Deus para a minha vida. E eu sei que eu estou falando para a gente aqui, que está vivendo esses 13 anos de escuridão, porque você sabe que pisou na bola, você sabe que fez a coisa errada, mas eu vim aqui para dizer que Deus é um Deus de segundas oportunidades, de novas chances, Deus é um Deus de restauração. Aí, agora, o Abraão está com 99 anos, 100 anos, ele mesmo vai dizer aqui, né? Olha o versículo 17, por gentileza. Versículo 17, há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Então, lá em Gênesis 15, ele acreditava. Mas ele acreditava no poder sexual dele. Eu posso ter relacionamento sexual com Sara. Claro que eu posso. Eu sou forte, eu dou conta. Agora aqui, com 100 anos, não existia Viagra. Não me olha com essa cara de evangélico escandalizado, não, porque tá lá em Gênesis 18, versículo 12 e 13, está escrito isso lá. Depois eu mostro para vocês, vou mostrar daqui a pouquinho. Um homem de 100 anos, há de nascer um filho, Deus não tem. A Sara com 90 anos, Abraão está acreditando aqui? Por quê? Porque ele não tem mais capacidade. Sabe quando a fé verdadeira funciona? Quando você não tem mais capacidade. Quando Deus começa a arrancar suas muletas, e a gente confia em diploma, e a gente confia em dinheiro no banco, e a gente confia nos outros, e a gente confia nisso, e a gente confia naquilo outro, e a gente confia nas pessoas. A gente tem um monte de muletas, e Deus está dizendo, eu quero fazer um milagre na sua vida, meu filho, mas você está apoiado aí em muleta. Eu vou te levar a um ponto onde eu vou arrancar todas as muletas, e não vai ter muleta onde você vai se apoiar, a não ser no meu poder. É no meu poder que você vai se apoiar. Aí o Abraão diz no versículo 18, Oxalá vive Ismael diante de ti. Oxalá vive, olha as impossibilidades do capítulo 18,
versículo 12 e versículo 11, 12 e 13 de Gênesis 18. Agora é Sara, a conversa de Deus é com Sara. O Abraão não acreditou, aí vem um anjo e fala para Sara, Sara, você vai... Aí a Sara diz, Abraão e Sara já eram avançados em idade, a Sara já havia cessado o costume das mulheres, tem uma tradução que fala o incômodo das mulheres, que é a menstruação, aquele período fértil, e que a mulher tem o incômodo da menstruação mensalmente, já havia cessado. E Abraão e Sara já eram velhos, e aí riu-se Sara no seu íntimo, dizendo assim, depois de velha... E também velho, meu Senhor, eu terei ainda o quê? Prazer. Isso aqui é apetite sexual, não precisa me olhar com essa cara escandalizada, não. Ela está dizendo assim, Deus, eu olho para o Abraão, não sinto mais nada. Desse mato não sai mais coelho. Tal não está escrito isso, querido? É isso aqui mesmo, gente. Então, ela diz assim, Deus, eu olho para o Abraão e fico deprimida, porque não veio descer aqui. Então... Sara está acreditando em Deus? Não. É um momento que Abraão e Sara não acreditam em si mesmo. O Abraão não acredita na Sara, porque o Abraão fala assim, uma mulher, Sara, 90 anos, dá filho. Aí a Sara diz assim, o meu Abraão, velho, eu não sinto nada por ele. Então, Sara está dizendo, Abraão, você não dá conta. E Abraão está dizendo, Sara, você também não dá. Então, nós dois não conseguimos fazer nada. Eles não acreditam nele. E aí é o momento em que Deus chega e diz, mas eu acredito em vocês. É agora que vocês não podem que eu vou fazer. Por isso o versículo 1, apareceu o Senhor Deus a Abraão dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vocês não podem, mas eu posso. Vocês não conseguem, mas eu consigo. Vocês não vão, mas eu vou. Vocês não fazem, mas eu faço. Quando é que a gente vai aprender a romper em fé, a conquistar nações, a conquistar cidades, a conquistar países, a conquistar a empresa dos seus sonhos, a conquistar as coisas para você? Você tem que aprender a enxergar isso. Não é questão apenas de eu crer nele. Ele é que creu em mim, ele colocou o potencial em mim e eu vou na força dele. Olha só, porque em Gênesis 17 Deus vai ensinar a Abraão a falar um idioma celestial, porque o Abraão está falando só o idioma dele. O Abraão chamava-se, qual era o nome de Abraão? Abrão. O nome de Sara era? Sarai. Então em Gênesis 17 Deus diz assim, vamos mudar esse negócio, porque para vocês se tornarem aquilo que eu quero que vocês se tornem, vocês precisam falar a minha linguagem. Então quando você fala, qual é o seu nome? Meu nome é Abrão. Abrão significa pai exaltado. É um só, é um pai exaltado. Ele já tinha o Ismael. E o seu nome? Sarai. Não, Sara é a mãe de uma princesa. Não. Vamos mudar esse negócio. Então, Abrão, você vai se chamar Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. E a Sarai vai se chamar Sara, que é a mãe de nações, a mãe de princesas. Reis e rainhas sairão dela. Aí imagine o casalzinho voltando para casa e os vizinhos dizendo, Abrão, ei Abrão, não me chamo mais Abrão. Não, qual que é o seu nome? Não, meu nome, Deus mudou meu nome agora, eu tenho que falar, eu me chamo de forma diferente. Agora o meu nome é Abraão. Imagine um senhor, é ilógico, irmãos, por isso que é pela fé que você entende, não é entender para ter fé. Você tem fé e depois você entende. É ilógico você pegar um senhor de 100 anos de idade e você chegar para ele e perguntar assim, qual que é o seu nome? Abraão. E o que significa? Pai de uma multidão de nações. Mas você é velho, cara, eu sei que eu sou velho, eu não posso. Mas Deus disse que eu posso te falar a linguagem dele, eu sou Abraão. Eu começo a chamar a existência aquilo que não existe, quando eu começo a falar aquilo que Deus falou a meu respeito. E o seu nome é Sara? Mas não era Sarai? Era Sarai, até ontem era Sarai, mas Deus visitou a minha tenda, agora é Sara. Aí quando Deus visita a nossa tenda, Ele muda a nossa perspectiva, Ele nos dá uma forma diferente de falar. Você se vê como Deus te vê. E qual que é o nosso problema? Moisés acreditou em Deus e por isso foi um grande libertador. Mentira! Moisés não cria. Deus diz, Moisés, você vai libertar Israel. Não posso, não sei falar não. Moisés, você vai libertar o meu povo Israel. Não, eu sou pesado de língua, Senhor. Chama outro. Moisés, você vai fazer os milagres. Senhor, olha só, Senhor, eu não tenho nem autoridade.
5 desculpas Moisés está dando para Deus. Moisés está dizendo, Deus, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então você não é chamado por aquilo que você pode fazer, você é chamado por aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Não são as suas virtudes, é a virtude de Deus em você. Moisés disse não, o Abraão disse não, o Davi também disse não, o João disse não, o Jeremias disse não, todos esses homens disseram, não dá, a gente não pode. O Gideão disse não, eu sou menor da minha casa, eu não posso. O Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força e você livrará Israel da mão dos midianitas. Não é o que você é. Ai, pega isso, pelo amor de Deus. Você não é aquilo que as pessoas acham que você é. Quem ia acreditar em Moisés para ser libertador de Israel? Quem ia acreditar nele? Quem ia acreditar em Davi para ser o rei de Israel? Nem o pai acreditou, porque o pai nem chamou para a reunião. Quem ia acreditar nesses homens da Bíblia, no Pedro, no Tiago, no João? Quem ia acreditar nesses pescadores para transformar o mundo com o evangelho? Ninguém, irmãos. Se depender do que os outros pensam de você, você não vai fazer diferença nessa terra. Os outros não conseguem, eles não são pai da fé, eles não conseguem enxergar em você o futuro que Deus enxerga. Só Deus consegue enxergar o futuro. Você não é o que as pessoas pensam a seu respeito. Em segundo lugar, você não é aquilo que você pensa que você é. Gideão, eu vou usar você para libertar Israel da mão dos midianitas. Ah, Senhor, quando o Senhor estava com o nosso povo, os feitos que o Senhor fez no Egito. A gente é assim, irmãos. Deus vem falando do nosso presente, do nosso futuro, a gente fica jogando lá para trás, no passado. Ah, naquela época, lá no passado. Deus diz, Gideão, para com isso, cara. Não é aquilo que você é agora, é aquilo que você vai ser nas minhas mãos. O Davi ia ser rei por ele? Não poderia ser rei. O Isaías ia ser profeta? Eu sou um homem de lábios impuros. O Jeremias ia ser profeta? Ah, eu sou um menino, não sei falar. Todos esses homens tinham uma visão errada a respeito deles. Eles só se tornaram o que eles foram porque eles aprenderam a olhar com o olhar de Deus. Era como Deus os via. E não importa como é que você está vivendo agora, como é que as pessoas estão te enxergando agora, ou como é que você está se enxergando agora. Deixa Deus colocar fé em você, para que você se veja como Deus te vê. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou terminando. Quando eu me converti, o meu português, ele era muito cheio de gíria. Meu português era morou, qual é que é, desbaratina, pode crer, isso aí, vamos nessa, tá de goma, tá de lua, pintou sujeira, tá ligado? Era assim que eu falava. Aí, eu ia orar pelo meu pai. Nessa casa de recuperação que eu me converti, fugido da polícia para lá, então os obreiros lá, eles eram muito radicais, sabe, bem assim, quase que legalistas mesmo, mas eram homens de Deus. Mas eles não entendiam que Deus transforma, Deus não reforma as pessoas. A reforma é você mudar o exterior, a transformação acontece no coração da pessoa e depois transborda para o lado de fora. Não adianta reformar e lá dentro está um sepulcro caiado. E aí eu chegava lá e aí eu ia orar pelo meu pai. Olha a minha oração. Meu pai era um alcoólatra, muito violento, lá brigando com a minha mãe e tal, e eu estava lá nessa casa de recuperação e eu orar pelo meu pai. Então eu queria orar assim, Deus, livra o meu pai dos problemas que ele está vivendo, ele está precisando de socorro, mas eu não sabia falar. Então eu vivi dos 10 aos 18 anos no mundo do crime, então eu não sabia falar, não tinha essa linguagem, minha linguagem era só gíria. Aí eu dobrava o joelho e dizia assim, aí Deus, tá ligado qual é que é, morou meu coroa, tá na maior presepada, necessitando de um help, tá ligado? Aí, a oração que eu fazia. Aí os obreiros passavam perto de mim e diziam assim, sai trevas em nome de Jesus. Eu já estava liberto, eu já era de Jesus, só não sabia falar, gente. Não sabia falar. O Espírito Santo foi trabalhar à medida que eu fui lendo a Bíblia, fui meditando, fui estudando, tá? O Espírito Santo foi mudando o meu vocabulário. Então, a transformação que aconteceu dentro transbordou por lá de fora. É uma questão de tempo, por isso que é transformação, é uma ação contínua de transformar, é regeneração, é a ação contínua de Deus está gerando a sua vida em nós. Por isso,
ninguém alcançou o alvo ainda, nós estamos em processo, nós estamos sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos criou, por meio do Espírito Santo que em nós habita. Estamos em processo de transformação. E aí, um dia 6 de outubro de 1987, eu sei até a data, e eles leram lá Provérbios capítulo 6, e o versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga igual preguiçoso, siga o seu caminho, você já sabe. Eu tinha me convertido no dia 15 de setembro, eu tinha menos de um mês de convertido, e eu fiquei muito empolgado de ver a Bíblia falando de formiga. As pessoas não acreditam que Deus usa a palavra dele do jeito que ele quer, e foi comigo, foi assim. O versículo 6, vai ter com a formiga, eu disse, meu Deus, Deus é muito maravilhoso, porque ele colocou até formiga na Bíblia. E olha para a formiga, siga o exemplo dela. E eu fiquei pensando, eu vou examinar as formigas, eu vou ver, porque Deus está mandando examinar a formiga. E no meio dessa, eu estava viajando, eles terminaram de ler o capítulo 6 lá, aí um obreiro falou bem assim, tem alguém aqui que quer fazer algum comentário de algum versículo? E eu estava fascinado com a formiga, levantei a mão. Aí o obreiro falou bem assim, o jovem Edson, que chegou esses dias, por favor, vem aqui. Eu cheguei aí, moçada, tá ligado qual é que é a formiga, dando maior desmaratinada na gente aí, tá ligado? Aí eu já comecei a escutar os obreiros, sangue de Jesus tem poder. E eu pensava que eles estavam gostando, e eu fiquei empolgado. Ele estava repreendendo, né? Sangue de Jesus tem poder, liberta Jeová, não sei o que, e tal, aquela linguagem, crentez, nossa. E eu lá, tô gostando, e continuei falando. E quando terminou, um dos obreiros chegou para mim e falou, nunca mais, cara, nunca mais você pega aqui para falar. Nunca mais pede oportunidade. Foi isso que ele falou. Eu falei, eu não pedi, vocês que ofereceram. Vocês perguntaram se tinha alguém que queria, eu fui na frente. Aí, porque você estragou todo o nosso trabalho aqui com essa gíria sua, essa linguagem moral, essa linguagem perversa do diabo, não sei o quê. Fiquei muito triste, era uma quinta-feira de manhã. E aí tem um período a sós na casa de recuperação, depois desse devocional, você sai na chácara assim, você podia ler a Bíblia, podia orar, ler um livro. E eu saí no meio dos eucaliptos. E lá no meio desses eucaliptos, eu sentei em um morrinho de terra, e eu vi assim um pedacinho de madeira, tinha várias madeiras, mas tinha um pedacinho que era igualzinho, me chamou a atenção porque era igualzinho o microfone da casa de recuperação. Aí eu não tinha ninguém, olhei para um lado, olhei para o outro, estava no meio do mato, das árvores, e eu peguei aquele pedacinho de madeira e dei asas à minha imaginação. Subi naquele morrinho de terra que eu estava sentado, imaginei o púlpito lá da casa de recuperação, imaginei assim o obreiro dizendo, eu não sabia que era ser evangelista, que era ser missionário, eu não sabia de nada disso, mas eu imaginei ele dizendo assim, vamos ouvir agora a poderosa palavra com Edson Teixeira. E aí, eu olhei para o morrinho de terra e subi no morrinho de terra com o meu microfone, aquela pedaço de madeira. Eu olhei para aquele monte de eucalipto e disse assim, igualzinho os obreiros lá, imitando eles, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. E na minha imaginação, porque o vento batia nas árvores, fazia aquele barulhão, na minha imaginação era aquela multidão de gente dizendo, amém. E eu todo arrepiado. Eu lembro até hoje a primeira mensagem que eu preguei, Mateus capítulo 8, a cura de um leproso. Eu terminei de pregar quando eu escutei o sino da casa de recuperação tocando, que era pra gente, era 15 para meio-dia, 11h45, para a gente parar para orar pelo alimento. Aí parece que eu voltei assim, que eu estava tão empolgado. Um pedaço de madeira parecia que tinha nevado, de tanta saliva, ele estava branco de saliva, mas era muita saliva. Eu estava todo molhado de suor, eu escondi o meu microfone lá no meio do mato e disse, amanhã eu volto. Eu fiquei 9 meses pregando para as árvores. 9 meses. Nunca murmuraram da minha pregação. Nunca faltaram uma reunião com sol e com chuva. Nunca. Sempre estavam lá. Mas um dia desses, escute, eu vou contar 2 coisas aqui e eu termino. Posso, pastor? Posso. Um dia desses, eu estava pregando para as árvores lá, nesse período de 9 meses que eu estava lá. E eu olhei para o canto, o presidente da casa de recuperação, o pastor Francisco, ele estava assim, ó. E eu tentei disfarçar que estava fazendo uma peça teatral, e não sei o quê. E ele dizia, vem cá, e eu, dá um tempo aí, para poder recuperar a minha cor, porque eu fiquei com uma vergonha que você não tem noção. E ele fez assim, ó, quer dizer, capelinha, né? Então vai para a capelinha, lugar de aconselhamento. Falei, ixi.
Uma coisa que eu não queria nunca entrar naquela capelinha, porque quando os caras saíam de lá, saía quebrado mesmo. Aí ele fez assim, capelinha. Aí eu fui lá para a capelinha. Cheguei lá, tinha um copo de água assim na mesa, ele me deu a água, eu tomei. Aí ele falou assim para mim, ô Edson, eu te vi pregando para as árvores, cara. Aí eu falei, viu sim. Viu, porque o Jorge e eu fui citando o nome dos obreiros lá, eles não deixam eu pregar aí, porque diz que eu falo na gira, que não sei o quê, então eu estou pregando para as árvores mesmo, o senhor me viu pregando para as árvores mesmo, eu sinto um fogo aqui dentro de mim assim, eu tenho que pregar, e é as árvores que me escutam, e eu prego para as árvores. Aí ele falou bem assim, isso não é revertério, não? Eu falei, não, pastor Francisco, não é revertério não, isso já passou, eu tenho alguns meses já de convertido, porque a revertério é o cara que deixa de usar droga e começa a dar uns treinos nele, assim, fica... Ele usa muita droga, de repente ele para, dá aquela abstinência, dá um tal de revertério no cara, o cara fica vê coisa. Eu falei, não, eu não tenho revertério não, eu estou bem. Aí ele colocou a mão na minha cabeça assim, no meu ombro, e falou bem assim, deixa eu orar por você. E orou. E ele era o presidente da Casa de Recuperação. Eu tenho ele numa autoestima como profeta de Deus. Ele orou assim, Senhor, cuida da mente desse jovem, não deixa ele ficar louco não. Guarda o juízo do Edson, porque ele está ficando meio pirado e tal. Cara, ele orou assim por mim, acendeu uma luz assim dentro de mim, vermelhinha, perigo. Tim, tim, tim. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando louco mesmo, porque eu prego para as árvores. E eu tinha um prazer, eu passava a madrugada inteira lendo a Bíblia. Eu sonhava com Abraão nas poucas horas que eu dormia. Eu sonhava com Moisés, aí eu acordava, tinha um a sós com Deus. Eu corria para o meio das árvores, ninguém via, eu olhava para um lado, corria e pregava para as árvores. Era uma coisa assim, eu sentia que Deus estava me treinando. E aí, ele colocou a mão no meu ombro, orou por mim, e eu saí daquela capelinha assim, abatido. Falei, nossa, cara, eu acho que eu estou ficando... Aí Deus tem as suas formas de falar com a gente. Eu estou me arrumando no banheiro naquela noite para ir para o culto, trocando a minha roupa, eu escutei uma voz masculina por lá de fora da janela. E essa voz masculina dizia assim, ô meu amor, você atrasou de novo? Mas eu te perdoo, vem cá, me dá um beijo. Aí o cara começava a dizer assim, nossa, suas pernas estão muito lindas. Nossa, mas que pescoço lindo. E eu escutava o beijo, o cara estava beijando lá. Eu falei, não pode. Aqui mulher não entra aqui é só homem. E tem um cara com um amor proibido lá atrás. Ah, eu vou catar isso aí no flagrante. Sabe aquela alegria da carne? Porque tem alegria carnal. E eu fui naquela alegria da carne, rapaz, na ponta do pé, assim, eu catar um cara no flagrante. Quando eu cheguei no cantinho assim, ó, eu vi, vocês não têm noção do que eu vi. Eu tive que sentar no chão, segurar. Eu vi um cara agarrado com uma árvore. Com a perna assim na árvore, e beijava a árvore. A árvore estava toda babada. Ele passava a mão na árvore. Ele dizia, meu amor. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus do céu, eu tenho que chamar o pastor Francisco. Eu saí correndo para chamar o pastor Francisco. E o pastor Francisco veio, eu disse, quieto, pastor, quieto. O que foi? Quieto, pastor, você precisa ver. Aí estava lá, ó, um cara agarrado com a árvore, lambendo a árvore toda babada assim, mas babada, ele beijava assim de língua a árvore, aquela coisa, aquela baba, aquela coisa nojenta. Aí o pastor olhou assim e falou, Edson, não liga não, isso aí é o Roberto, que saiu lá do manicômio de Sorocaba, no Vera Cruz, uma coisa assim, e foi saindo. E eu fui correndo atrás do pastor Francisco, eu falei, então pastor, o senhor ouviu, né, ele é que é louco, né, saiu lá do hospital, do manicômio, né, e tal. Aí o pastor não estava percebendo o que eu queria falar. Eu queria falar para ele o seguinte, pastor, eu não sou doido não, eu só prego para as árvores. Doido é o Roberto, que beija, que lambe, que amassa, que fala, que faz... Ele é que é doido, pastor. Então a loucura do Roberto me fez sentir o cara mais são do mundo. Toda vez que eu ia pregar para as árvores, eu lembrava do Roberto, eu dizia, Senhor, me guarda de tal extremo de loucura, eu quero só pregar para as árvores, só pregar para elas. E o Roberto e aquela árvore tiveram sorte, porque até então eu não entendia muito de Bíblia, porque ele estava desviando uma ovelha minha, aquela árvore era minha ovelha. Nem deu para entrar de disciplina. Nem deu. O que eu quero contar para vocês? Estou contando essa experiência toda, ela tem em um livro meu. Depois você pode entrar no meu site, edsonteixeira.com.br. Esse livro esgotou a 10ª edição, é o livro da minha vida. E agora eu lancei ele em e-book. Você pode entrar lá, acho que custa R$12.
E você pode comprar lá no meu site. O livro chama-se O Toque Divino. É a história da minha vida. Daqui uns 3 meses eu faço uma nova edição em papel dele. Então, quando eu estava lá, um dia desses, pregando para essas árvores, queridos, eu não estou dizendo que você tem que ter a mesma experiência que a minha, mas a minha experiência foi assim. Por exemplo, Moisés, ardeu a sarça para ele? Ardeu? A sarça ardeu para Josué? Não. A sarça ardeu para Elias? A sarça só ardeu para um homem chamado Moisés. Então, não queira que a sarça arda para você. Essa foi a experiência de Moisés. A capa que Elias lançou sobre o ombro de Eliseu, essa capa foi lançada sobre outros profetas? Não, foi só sobre Eliseu. Cada um de nós temos uma experiência singular, pessoal com Deus. Deus tem uma experiência para você. E a minha experiência, enquanto eu pregava para as árvores, veio uma luz, tipo uma cor de zafira, mas muito rápido, passou pelas árvores e entrou nesse meu ouvido direito. Esse laser, naquela época não tinha laser assim, não, inventado, não. Veio no meio das árvores e entrou no meu ouvido direito e começou a se transformar em um vulcão dentro de mim, foi queimando, e aquilo se transformou em uma voz dentro de mim, e a voz de Deus dizia: eu te levarei como mensageiro das boas novas às nações da terra. Eu te levarei como mensageiro das boas novas às nações da terra. E eu comecei a chorar no meio daquelas árvores, e quando eu saí do meio daquelas árvores, eu estava tão molhado, tão suado, que o obreiro chamado Jorge Lopes, que é pastor de uma igreja hoje lá em Londrina, no Paraná, ele pensou que alguém tinha jogado água em mim. Eu falei: não, cara, isso aqui é suor, é a presença de Deus. Ele falou: que isso, cara? Eu falei: cara, é a presença de Deus, Deus falou comigo. Ele: como assim Deus falou com você? Eu falei: Deus falou comigo que eu vou ser o mensageiro das boas novas das nações da terra. Eu não sei nem o que é isso direito não, mas, cara, mas eu vou ser. E aí ele e um outro obreiro se reuniram e falaram assim: Edson, você está fugindo da polícia aqui, cara. Você não tem noção do tanto tatuagem que eu tenho no meu corpo. Você tem um monte de tatuagem no seu corpo, cara. Tá aí, o corpo parece um gibi. Você não sabe falar direito, você não tem estudo. Eu saí da escola com 9 anos de idade, na 3ª série do 1º grau, nunca mais voltei para a escola. Eu tenho 26 livros escritos, e eu tenho livros em inglês, tenho livros em espanhol, já fui professor de seminário em Nova York, professor de seminário em New Jersey, professor de seminário em São Paulo, professor de seminário em Connecticut, enfim, é a capacidade de Deus mesmo, mas eu não tinha nada disso, e eu dizia para eles: eu não tenho. E eles começaram a falar: rapaz, você não tem nada, você não tem estudo, você não tem teologia, eu não sabia nem que era teologia. Tudo o que esses 2 obreiros falaram para mim era verdade. Era verdade. Só que, preste atenção, você que me assiste e os irmãos que estão aqui me ouvindo. Tudo o que eles falaram era verdade, mas era uma verdade com relação ao meu passado. O que Deus falou comigo naquele meio daquelas árvores era uma verdade com relação ao meu futuro. Então, em vez de ficar atado às realidades do meu passado, eu abracei na palavra profética que Deus liberou sobre o meu futuro. Eu te levarei como mensageiro das boas novas das nações da terra. Eu tenho feito isso. Não é porque eu tenho virtudes, mas porque Deus acreditou em mim e disse: se você me dá o seu corpo, eu te dou o meu espírito, e junto nós vamos evangelizar as nações da terra. Você entende? Quando você entender isso, você não vai ter dificuldade para dizer sim ao chamado de Deus. Não importa se Deus quer que você more aqui numa cidade do lado, se Deus quer que você more na China, se Deus quer que você more na Guatemala, no Japão, na Indonésia, se Deus quer que você more em Singapura, não importa, não importa. Se Deus quer que você case, se você fique solteiro, se você vai ser médico, se você vai ser advogado, se você vai ser... As pessoas estão gastando tempo com essas besteiras. Com quem eu vou casar? Onde é que eu vou morar? No que eu vou me formar? Pelo amor de Deus, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Vai casar e vai ganhar almas? Então casa. Se casar vai impedir você de ganhar alma? Não casa. Vai ser mecânico, vai ganhar alma? Então seja mecânico. Não vai, então não seja mecânico. Se eu morar naquele país lá, eu vou ganhar almas para Jesus? Vai, então vai para aquele lugar. E se eu não for ganhar alma, então não vai. Então não é com quem você vai casar, não é a profissão que você vai exercer, não é o lugar em que você vai morar, é o seu plano, é o que Deus diz: eu te chamei para você ser minha testemunha, para você ser o meu sal nessa terra, a minha luz nesse mundo, para levar vidas para a salvação. Aí não importa se você vai ser um missionário como eu, tempo integral, ou se você vai ser um odontólogo que vai falar de Jesus para mais pessoas do que eu.
Ou se você vai ser um mecânico que vai evangelizar mais clientes do que eu fico evangelizando as pessoas por aí. Não importa se você vai ser mecânico, se você vai ser vendedor de bala, se você vai ser sonoplasta, se você vai ser guitarrista, se você vai ser baterista, se vai ser pastor, se vai ser missionário, se você vai ser corretor de imóvel, se você vai ser dono de agência de vender carro. Não importa se você vai ter farmácia, se você vai ter empresa, já não importa a profissão que você vai exercer, porque você entendeu, se eu for vendedor de bala, eu vou ser um vendedor de bala ganhador de almas. Se eu for uma lavadora de roupa, eu vou ser uma lavadora de roupa ganhadora de almas. Se eu vou ser um médico, eu vou ser um médico ganhador de almas. É isso, explodiu dentro de você. Aí você não fica mais gastando tempo com essas coisas. Meu Deus, ai, meu filho, eu não fiz você para gastar a sua vida nessas coisas. Fica aí gastando a sua vida com tanta coisa que não vai valer nada. Aí quando você entende, eu nasci para a glória de Deus. Se é para eu ser um missionário, eis-me aqui. Se é para eu ser um sustentador dos missionários, eu estou aqui. Se é para eu ganhar dinheiro e mandar recursos para o Senhor, eu estou aqui. Se é para eu casar ou ficar solteiro, Senhor, eu estou aqui. Já não importa. O que importa é que eu entendi que Deus me colocou aqui para ganhar almas para Jesus. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês, eu quero abençoar a sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Eu vim aqui nesta manhã missionária para dizer que Deus acredita em você. Mesmo quando você não acredita mais em você, mesmo quando os outros não acreditam em você, eles e você não conseguem acreditar porque não conseguem enxergar o futuro. Deus é o único que enxerga o futuro, por isso Ele acredita em você. Ele chama José com 17 anos porque ele vê o governador no Egito. Ele chama Davi com 17 anos porque ele vê o rei de Israel. Deus chama você, Ele acredita em você, Ele olha para o futuro. Apenas diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou um milagre de Deus. Eu sei que eu sou salvo porque Ele acreditou em mim. Em João 15:16 Ele diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Eu posso ser um pregador, um missionário salvo, vou para o céu viver com Ele, porque foi Ele que acreditou em mim. Ele que diz: eu vou te capacitar. Ele que diz: eu vou te dar o meu Espírito Santo para te ajudar nas suas orações, te fortalecer nas suas fraquezas. Ele que diz: eu vou te dar a minha palavra, que vai ser lâmpada para os seus pés, vai ser luz para os seus caminhos. Ele que diz: eu vou mandar os meus anjos para te guardar. Ele que diz: eu vou ser o teu Deus, o Jeová Jireh, o teu provedor. Eu vou estar com você. Tudo vem dele, é por ele, é para ele, é ele. A glória é eternamente, amém. Quem recebe essa palavra, diga amém. Nesta manhã eu te abençoo, eu abençoo a sua mente, em nome do Deus de Abraão. Eu abençoo o seu corpo, seus ossos, suas juntas, suas medulas. Eu abençoo o seu espírito e a sua alma para receber a revelação da palavra de Deus. Nesta manhã eu quebro essas cadeias que te prende, isso que está te atando, seja desatado agora, seja liberado agora. Receba a palavra de Deus para você ser tudo o que Deus deseja que você seja, para você fazer o que Deus deseja que você faça, para você ter o que Deus deseja que você tenha, e para você estar onde Deus deseja que você esteja. Receba em nome de Jesus agora. Oh, levante as suas mãos e adore o Deus de Abraão. Aleluia. Adore o Pai do Senhor Jesus, o Deus que acredita em você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pastor, apóstolo querido. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui porque Ele acreditou em nós. Glória a Deus.
ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como verá será alguém pegue? Como pegar se ninguém se dispõe a ir? Como parar aqueles que nada viram? Eis aqui, eu vou. Eis aqui, Senhor. Eis aqui. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil, eu vou. Deus me quebra as nações. Como verá será alguém pegue? Como pegar se ninguém se dispõe a ir? Como curar aqueles que nada viram? Eis aqui, eu vou. Eis aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando